No capítulo desta terça-feira, 30 de dezembro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Janete, após ser expulsa da casa de Paola por Inês, do lado de fora, olha furiosa para Inês. Inês não fica por baixo, olha de cara feia para Janete também, fechando a cortina da casa. Josué ajuda Janete a subir no coche. Ela senta soltando fogo pela boca de raiva. Josué percebe que Janete está brava e puxa assunto perguntando se aconteceu alguma coisa com ela. Ela não gosta de dar intimidades para os empregados e responde que não aconteceu nada. Josué pergunta para onde eles vão agora. Janete, que não está pensando em mais nada naquele momento, fala que eles podem ir para onde ele quiser. Josué é atrevido e fala para Janete que se ele pudesse ele levaria ela para o quarto dele. Janete fica espantada com o que ouviu e pede para ele repetir o que falou. Josué recua com medo de perder o emprego e fala que ele não disse nada. Janete, que está solitária já faz um tempo, fica sem ar com a proposta de Josué. Depois ela diz para ele que eles vão para casa e manda ele guardar o coche e os cavalos. Josué fica com uma cara cínica. Janete fica olhando para ele, querendo aceitar a proposta dele. Paola chega em casa e fica chocada com tudo que a mãe dela contou que a Janete fez. Inês ainda conta que devolveu o presente que Janete deu e colocou ela para correr de lá. Paola fica sem entender por que ela foi lá na casa dela. Inês fala que jogou o presente de volta na cara de Janete, porque ele só iria trazer azar para a Aurora. Paola fala para a mãe que ela fez muito bem em não ter aceitado o presente de Janete. Ela acha que Janete é muito cara de pau por ter aparecido na casa dela. Inês quer que a filha conte para Francesco o que aconteceu. Paola acha que não vale a pena aborrecer Francesco por causa da ex dele. Inês deixa claro para Paola que ela não gostou do que Janete fez. Ia ser pior se Anacleto tivesse lá e soubesse quem era ela. Paola é direta ao afirmar que Anacleto jogaria Janete pela janela. Janete e Josué se encaram na hora dele ajudar ela a descer do coche. Ela entra no quarto e pensa que Josué é muito atrevido pelo que falou. Enquanto isso, Josué fica falando consigo mesmo que Janete entendeu bem o que ele falou. Ela é uma mulher bonita, rica, largada do marido. Ela olha ele de um jeito de vez em quando. É melhor ele ir com calma. Janete está tomando banho e feliz, porque se tocou que ainda é desejada. Ela fala que foi trocada pela macarroneira e está sozinha. Ela não deve mais satisfações para Francesco. Por que não ceder aos encantos de Josué? Francesco chega em casa e todo mundo conta para ele que Janete esteve lá com a desculpa de dar um presente para Aurora e conhecer ela. Paola deixa claro para Francesco que Inês não aceitou o presente de Janete. Anacleto se mete falando que não teria cabimento Inês aceitar isso. Inês conta para Francesco que ela colocou Janete para correr de lá. Francesco fica sem entender onde Janete quer chegar com essa história. Enquanto isso, Janete pensa nas palavras de Josué. Ele dizendo que se ele pudesse levaria ela para o quarto dele. Janete mente para Marco Antônio ao dizer que foi levar um presente para a filha do pai dele na melhor das intenções. Mas a sogra do pai dele, Deus me livre, colocou ela para fora da casa. Marco Antônio pergunta para a mãe por que ela fez isso. Janete continua insistindo na mentira que foi um gesto de paz. Mas Marco Antônio não acredita no que ela disse. Ela se defende falando que ela é civilizada. Rosana é igualzinha à sogra e a defende falando que a grosseira foi a mãe de Paola com ela. Marco Antônio deixa claro para a mãe dele que ele não sabe com quem está se metendo e se retira de lá. Rosana, com uma cara cínica, pergunta para Janete se foi mesmo um gesto de paz que ela queria. Janete afirma que foi, mas daqui para frente ela vai esquecer que teve um marido e vai viver a vida dela. Rosana acha muito bem ela fazer isso. Janete fala que ela também descobriu que está viva. Gumercindo comenta com Maria do Socorro que Mariana parece uma pessoa de confiança. Maria do Socorro diz que sim. A única coisa que ela acha estranho é ela ter se apegado no menino, que era dos Malianos. Ela parece que vive só para essa criança agora.
Gumercindo fala para a esposa que ela não precisa repetir essa história porque ela já conhece ela. Maria do Socorro fala que ela quer conversar com ele sobre uma outra história, pedindo que ele seja compreensivo. Gumercindo percebe que lá vem bomba e fecha a cara perguntando por que ele vai ter que ser compreensivo. Maria do Socorro pede para o marido não brigar com a Rosana. Gumercindo já conhece a filha que tem e pergunta para Maria do Socorro se a Rosana já cansou do Marco Antônio. Maria do Socorro enrola para falar, dizendo que ela não poderia ficar escondendo dele a vida toda um assunto da Rosana. Gumercindo manda ela falar logo. Maria do Socorro defende a atitude da filha, mesmo depois do que aconteceu. Gumercindo manda ela não ficar rodeando e falar logo o que foi que a Rosana fez. Maria do Socorro solta a bomba para Gumercindo, de que Rosana permitiu que o Mateu viesse ver o filho dele de vez em quando lá. Gumercindo arregala os olhos para o atrevimento da filha, de ter passado por cima das ordens dele. E ele sabe que deve ter um motivo que deve ter feito ela tomar essa decisão. Ela sabia que ele jamais permitiria que aquele italiano ingrato pisasse lá. Maria do Socorro lembra Gumercindo que o italiano ingrato é pai do neto deles, e ela já concordou com a atitude de Rosana. Gumercindo é obrigado a ficar calado, já que Maria do Socorro apoiou a filha. Enquanto isso, Rosana conta para Marco Antônio que ela deixou o Mateu ver o filho deles na casa de Gumercindo, e ele concorda com a atitude dela. Rosana fala que só está contando para ele porque ele é marido dela. Marco Antônio se finge de burro, falando que ele agradece a lealdade dela. Rosana começa a cutucar Marco Antônio, lembrando ele que ele também vai ver sempre a filha dele. Marco Antônio concorda com ela, e ela continua falando, lembrando Marco Antônio que ele ajudou Juliana a recuperar o filho dela, andando com ela para cima e para baixo. Marco Antônio diz que é verdade, mas pede para ela não sentir ciúmes por causa disso, porque a Juliana não quer nada com ele. Ela fala que ele também não precisa ter ciúmes porque o Mateu vai na casa dos pais dela ver o filho dele. Marco Antônio deixa claro que ele não vai ter ciúmes de Mateu, mas ele gostaria de saber onde foi parar o ódio que ela sentia pelo italiano. Rosana, não querendo responder a pergunta de Marco Antônio, ela pergunta a mesma coisa para ele em relação a Juliana. Marco Antônio fecha a cara para a sem vergonha da Rosana. Luísa aparece na hora para comunicar que o jantar está servido. Amadeu pergunta para Mateu por que ele e a Juliana andam brigando direto. Ele tem percebido que ela anda de cara fechada. Mateu conta que Juliana não quer mais falar com ele. Amadeu pergunta para o amigo o que foi que ele fez para ela estar agindo assim. Mateu conta que fez uma burrice, e para piorar, ele ainda contou para ela. Amadeu chama a atenção de Mateu, chamando ele de pato por ter feito isso. Juliana desabafa com Hortência o que o Mateu fez. Ela está com tanto ódio dele que ela não quer nem olhar para ele. Ela fala para Hortência que Mateu foi ver o filho dele e acabou beijando a mãe do menino. Hortência fica chocada com o que Juliana conta para ela. Juliana conta que Mateu falou que beijou Rosana porque estava com ódio dela, mas ela não acredita que alguém no mundo beije outra pessoa tendo ódio dela. Juliana fala besteira na hora da raiva, dizendo que quando Marco Antônio for lá, ela também vai beijar ele. Mateu vem chegando na hora e escuta ela falando isso. Juliana continua dando justificativas para Hortência sobre Marco Antônio, falando que ele ainda é marido dela, é um bom filho e tem um coração enorme que não cabe no peito e ele ama ela. Mateu escuta tudo que Juliana está falando. Hortência pergunta para Juliana se ela ama o Marco Antônio. Juliana está confusa e não sabe mais quem ela ama nessa vida. Mateu fica chocado com o que escuta, não levando em consideração a raiva que Juliana está pelo que ele fez, e sai do quarto chateado pelo que escutou. Amadeu percebe que Mateu está com cara estranha e pergunta o que ele tem, e se ele falou com a Juliana. Mateu diz que não, porque ela estava conversando com a Hortência. Ele não quis incomodar ela. Amadeu pergunta por que ele está assim então. Mateu fala que ele acha que o casamento dele com a Juliana acabou. Amadeu tenta confortar o amigo, pedindo para ele não falar bobagem, porque o casamento dele com a Juliana não acabou nada. Mateu fala que está desconfiado desde quando Marco Antônio veio ver a filha dele. E agora ele acabou de escutar da boca de Juliana falando para Hortência que ela não sabe mais quem ela ama nessa vida. Amadeu pensa mais que Mateu, falando que Juliana só falou isso da boca para fora.
porque estava com raiva dele. E depois a Rosana foi procurar ele no escritório. E ele ainda vai falar para Juliana que beijou a Rosana? Eu não estou te falando que eu sou um pato? Hortência pede pelo amor de Deus para Juliana não contar para ninguém que ela contou isso para ela. O Amadeu contou para ela que a mulher de Mateu foi procurar ele no escritório que eles trabalham. Mas não aconteceu nada. Juliana fica com mais raiva ainda por Rosana ter procurado Mateu no escritório. Hortência tenta apaziguar as coisas, falando para Juliana que o Mateu ama ela. Não é para ela ficar pensando besteira. Juliana não acredita mais no amor de Mateu. Ela tem certeza que o casamento deles acabou. Hortência pede para Juliana não deixar o amor deles, que é tão bonito. Não acabar assim. Ela afirma para Hortência que ela vai deixar o Mateu. E ele vai poder voltar para a mulher dele e para a fortuna do pai dela. Rosana comenta com Marco Antônio que a essa hora a mãe dela já deve ter contado para o pai dela que o Mateu vai visitar o filho. Ela não consegue esconder nada dele. Marco Antônio pergunta para Rosana se a mãe dela não está certa em fazer isso. Rosana fala que sabe que a mãe dela está certa, por isso o casamento deles dura até hoje. Marco Antônio acha uma benção os pais de Rosana terem tido um filho agora. Rosana diz que é verdade. Marco Antônio deixa claro para Rosana que ele não vai criar nenhuma restrição se o marido dela começar a frequentar a casa dos pais dela para ver o filho deles. Rosana elogia a atitude de Marco Antônio, dizendo que ele é um homem muito generoso. Ou ele não tem nenhum pouco de ciúmes dela. Marco Antônio fica desconfiado do que Rosana falou e pergunta por quê. Ele deveria ter? Rosana percebe que falou besteira e volta atrás dizendo que não. Ela mente dizendo que ela também sabe ser uma mulher leal ao marido como a mãe dela. Marco Antônio deixa claro que ele espera isso dela. Rosana, como sempre, revida o que Marco Antônio fala, dizendo que ela também espera isso dele. Marco Antônio fica sério olhando para Rosana. Hortência e Amadeu conversam sobre o que Juliana e Mateu falaram. Hortência está desejando que os dois se separem para ela poder ter o filho dela de volta. Amadeu deixa claro para Hortência que ela não pode fazer isso. Hortência diz que ela pode sim, lembrando Amadeu que Juanito é o filho legítimo dela. Amadeu pergunta para Hortência se ela vai tirar o menino de novo da Juliana. Hortência usa desculpa para Amadeu, o que a Juliana vai fazer com 2 filhos sozinha na vida. Amadeu conhece o amor dos dois, deixando claro para Hortência que eles não vão chegar a brigar a esse ponto. Então é para ela aguardar, porque Mateu e Juliana vão se acertar. Hortência não acredita nisso. Mateu pergunta para Juliana se ele pode se deitar com ela. Juliana, como está ainda chateada, fala que ele pode deitar, mas é para ele ficar longe dela. Mateu usa de chantagem para Juliana poder ficar de bem com ele logo, falando que se ela quiser, ele vai embora amanhã mesmo de lá. Juliana, orgulhosa como é, fala que ela não irá segurar ele. Mateu diz que se ele fizer isso, ele não volta mais atrás. Juliana, mesmo sofrendo, fala que não irá se importar. Mateu pergunta se ela descobriu que ainda está apaixonada pelo marido dela. Juliana se vira com tudo com raiva, falando que ele também descobriu que está apaixonado novamente pela mulher dele. Mateu olha sério para Juliana, dizendo que ele já falou que não. Juliana não se aguenta e joga no ventilador que ela sabe que a Rosana foi no escritório atrás dele. Mateu se toca que foi Hortência quem contou isso para ela. Juliana diz que não foi Hortência. Mateu pergunta como ela soube então. Juliana diz que então não é mentira. Mateu confirma que Rosana esteve no escritório dele. Juliana pergunta o que ela foi fazer lá e se ele beijou a Rosana. Mateu jura por Deus que ele não beijou a Rosana. Juliana, furiosa, grita que eles devem ter se rolado no chão. Mateu manda ela não ficar falando bobagem. Juliana deixa claro que ela não quer segurar ele. Ele é um homem livre para fazer o que ele quiser. Mateu fala na cara de Juliana que ela está querendo ser livre para voltar para os braços do Marco Antônio, que é um homem fino e que tem um coração que não cabe no peito, não é verdade? Juliana pergunta para Mateu se ele escutou ela falando isso. Mateu fala que escutou sim. Ele também escutou ela dizer que não sabe quem mais ela gosta na vida. Juliana é tão orgulhosa que fala as coisas sem pensar, dizendo na cara de Mateu que ela não ama mais ele, que é para ele procurar outra cama para dormir porque ela não quer mais ele lá deitado com ela. Mateu pergunta se ela está falando sério, e Juliana diz que sim, ela está falando sério. Mateu fala para Juliana que se ele sair da cama ele não volta mais. Juliana diz na cara dele que ela espera mesmo isso. Mateu se levanta da cama chateado por ter sido expulso dela.
Juliana fala sozinha consigo mesma, que amanhã ela estará sozinha novamente no mundo, junto com os filhos dela. Enquanto isso, Janete fica pensando no que Josué falou para ela. Ela acha que ele está pensando que ela vai bater na porta do quarto dele. Ele pensa que ela não escutou o convite atrevido que ele fez para ela. Claro que ele sabe que eu escutei. Ele deve estar me esperando. Janete pensa melhor e acha que ela não poderia fazer isso porque seria loucura demais. Ela se embrulha com os lençóis para não sair, dizendo que Josué é apenas um pobre serviçal. Ela se levanta da cama rápido e fica olhando para a porta, repetindo que ela não pode fazer isso. Josué, coitado, está esperando Janete aparecer no quarto dele. Depois ele fala sozinho, dizendo que todos devem estar dormindo na casa. Se ela escutou o que ele falou, ela vai aparecer lá. Francesco confessa para Paola que desde quando ele passou a morar com ela, ele nunca mais viu Janete. Ele manda dinheiro para ela pelo Marco Antônio, mas ele mesmo nunca mais falou com ela. Paola gosta do que Francesco falou, deixando claro que ela não está cobrando nada dele. Francesco fala que ele achou estranho Janete ter ido até lá com um presente para a filha deles. Paola confessa que não gostou nada disso e pergunta se ele não acha que Inês fez o que era certo. Francesco deixa claro que ele não está discutindo nada sobre isso. Paola pede para eles não ficarem aborrecidos por causa disso. Ela ataca Francesco para levar ele para a cama e ele fica pedindo arrego, lembrando que ela está de resguardo. Ela não quer nem saber e parte para cima de Francesco, dando um beijão nele. Bartolo comenta com Leonora que ele acha que não vai dar certo a ideia de Angélica fazer todo mundo sócio da colheita dela. Leonora pergunta para o marido por que ele está falando isso. Bartolo deixa claro para a mulher que ele não está falando isso porque eles não estão mais lá e não vão lucrar nada com isso. Ela pergunta por que então ele está falando isso. Bartolo imagina a briga que vai dar quando forem dividir os lucros, porque uns cuidam de mais pés do café do que os outros. É muita família cuidando daquele cafezal enorme. Leonora fica preocupada com Angélica, como ela vai fazer depois. Mas é isso que ele está falando, porque se der briga na hora da divisão do dinheiro, é aí que Comercindo vai ficar sem ninguém da gente deles para trabalhar. Ela vai ficar morrendo de pena de Angélica se isso acontecer. Bartolo diz que Angélica vai ter que ter pulso de homem para enfrentar uma situação dessas. Mas ela é só uma mocinha pobrezinha. Florinda avisa para Angélica que a filha dela já dormiu, que já está tudo arrumado. Elas podem ir dormir. Angélica fala que vai depois. Florinda fica curiosa para saber o que Angélica está escrevendo até essas horas. Não é nada, eu só estou me prevenindo. Vai dormir, Florinda. Florinda dá boa noite para Angélica e ela responde a mesma coisa para Florinda. Angélica pensa no que Gumercindo falou. Que difícil vai ser na hora de dividir o dinheiro com os italianos. Janete continua falando sozinha, dizendo que ela só pode estar ficando louca. Mas ela vai. Ela se levanta dizendo que ela precisa arrumar uma desculpa para bater na porta de Josué, para não ficar parecendo uma vadia qualquer. Quando chega na sala de jantar, Janete continua pensando numa desculpa para bater na porta de Josué. Enquanto isso, Josué cansou de esperar a Janete bater na porta dele e foi dormir. Janete volta para o quarto dela, resistindo à loucura que ela queria fazer. Ela pensa que não pode se deitar com um cocheiro porque seria muita humilhação para ela. Janete se deita novamente na cama pedindo para Deus proteger os pensamentos dela. Marco Antônio comenta na mesa do café da manhã que ele vai ter que ajudar Juliana financeiramente por causa da filha deles. Janete diz que seria melhor que ele trouxesse a filha dele de volta para morar lá. Marco Antônio defende a ideia da filha dele estar com a Juliana. Ela precisa muito mais da mãe do que qualquer pessoa. Rosana não gosta do que está escutando. E Marco Antônio fala que ele, como pai, tem a obrigação de sustentar a filha dele. Josué aparece pela manhã dando bom dia para eles. Janete dá uma olhada para ele. Josué percebe a encarada de Janete. Ele disfarça logo olhando para Marco Antônio e falando que o coche já está pronto. Marco Antônio fala que já está indo. Janete é maldosa ao falar para Rosana que Juliana, estando com a filha nos braços, ela vai conseguir tirar do Marco Antônio todo o dinheiro que ela quiser. Rosana fala para Janete que Marco Antônio ainda deve gostar de Juliana. Só se ele não tiver um mínimo de brilho. Seria como você ainda gostar do seu marido, mesmo depois de ser abandonada como foi. Rosana mente falando que não pensa mais no Mateu.
Marco Antônio sai da casa dele em direção à pensão de Dolores para falar com Juliana. Pela manhã, Mateu fala irritado para Amadeu que Hortência contou para Juliana que a Rosana foi no escritório ver ele. Amadeu se finge de desentendido, falando que Hortência não poderia ter feito isso. Mateu fala que ela fez. Ele teve que dormir em outro quarto essa noite. Amadeu sabe os planos de Hortência, que até fica de cabeça baixa. Depois ele joga a culpa para cima de Juliana, falando que ela não pode ser ciumenta desse jeito. Ela tem que acreditar na palavra dele. Então você fala isso para ela, porque nem me ouvir mais ela está querendo. Ele foi trocar de roupa no quarto e Juliana nem sequer olhou na cara dele. Amadeu faz perguntas para Mateu para tentar sondar se ele vai mesmo se separar de Juliana. Mateu diz que não sabe o que irá fazer. Já no quarto, perto de Juliana, se fingindo de amiga dela, Hortência fala que Amadeu vai brigar com ela, porque ela contou para ela sobre a mulher do Mateu ter ido lá no escritório. Juliana diz que ela não contou nada, que foi ela quem contou. Hortência é tão falsa que chama Juliana de amiga, perguntando o que ela vai fazer agora. Juliana ainda não sabe o que irá fazer, mas morrer de fome ela não vai. Hortência fala que Marco Antônio vai ter que ajudar ela financeiramente. Juliana sabe que Marco Antônio sempre foi muito bom com ela e fez de tudo para vê-la feliz. Hortência, já com má intenção, fala para Juliana que ela não precisa se preocupar com Juanito. Juliana diz que ela vai trabalhar para poder sustentar o filho dela. Hortência fala que elas podem. Ela também é mãe do Juanito, como ela mesma falou. Juliana torna a repetir para Hortência que ela também é mãe de Juanito. Hortência dá um sorriso falso para Juliana. Juliana segura na mão de Hortência, chamando ela de amiga.